É isso aí, agora é hora de esporte total aqui na tela da Band. Rodada quente do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é eliminado na Sul-Americana. E os gols da noite da Série B. Tudo isso e muito mais para você agora, aqui no Esporte Total. E a gente vai começar falando do jogo que aconteceu na Neoquímica Arena, o empate entre Corinthians e Cruzeiro. E quem estava lá é o nosso repórter Stefano Alba. E ele vai contar pra gente como foi esse jogo. Diz aí, Stefano! Fala, Fernandinho, tudo certo? Aqui em Itaquera, sensação térmica de muito frio. E isso repercutiu no gramado também, um jogo quase que morno para gelado entre Corinthians e Cruzeiro. Corinthians que entrou bastante pressionado, né? Na madrugada dessa quarta-feira, muros pichados no Parque São Jorge, principalmente em relação às atuações dentro e fora dos gramados de Memphis Depay. Técnico Dorival Júnior também com ponto de interrogação a depender do resultado aqui em Itaquera contra o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. Falando de bola no campo, Fernandinho, Corinthians ficou atrás quase da linha defensiva aqui o jogo inteiro. Isso reflete também nas finalizações que tivemos depois dos 90 minutos, quase o dobro do Cruzeiro, né? Praticamente finalizações dobradas para a Raposa, né? 14 do Cruzeiro, 6 do Corinthians, e levou mais perigo ao gol do Hugo do que de fato ao gol do Cássio, né? O Corinthians se posicionou mais em contra-ataques do que de fato organizando jogadas, né? O Caio Jorge teve algumas oportunidades no primeiro tempo, tudo bem que o Hugo não fez grandes defesas, mas também na primeira etapa o Corinthians só chegou perto do goleiro Cássio quando em contra-ataque encontrava Memphis Depay ou Rodrigo Garro, mas sem assustar muito o ex-goleiro corintiano que recebeu uma homenagem antes da partida começar aqui nos telões da Neoquímica Arena, um vídeo para homenagear o goleiro que é ídolo da torcida corintiana, que claro, bateu palma, apoiou. Cássio saiu cumprimentando a galera aqui das arquibancadas da Neoquímica Arena, então o clima entre Cássio e Corinthians ainda é bastante amigável. Falando um pouco mais do segundo tempo, mais do mesmo, viu, Fernandinho? Contra-ataque do Corinthians, Cruzeiro com a bola, mas não conseguindo criar muitas oportunidades. No finalzinho, aí sim o Corinthians pressionou aqui dentro da Arena Corinthians. Primeiro com Memphis Depay, quase um golaço. O Garro rolou para trás, o Memphis Depay, atacante holandês, conseguiu uma bomba levando muito perigo para o gol de Cássio. Depois, na sequência, já na cobrança de escanteio, o Gustavo Henrique quase marcou um gol que valeriam 3 pontos para o Corinthians, mas ficou um pontinho para cada lado. Cruzeiro continua líder com 34 pontos, Corinthians chegou a 20. Nesse final de semana tem mais Campeonato Brasileiro. Sábado, Corinthians enfrenta o Botafogo no Newton Santos e no domingo, Cruzeiro, líder isolado do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Ceará no Mineirão. Obrigado, Stefano. Olha, 31 mil torcedores na Arena do Corinthians. Não é um público comum. Normalmente, 40 mil pessoas acompanham os jogos do Corinthians, no mínimo. Não sei se é porque agora que no estádio está sendo usado a catraca eletrônica, o reconhecimento facial, talvez isso tenha inibido um pouco a ação dos cambistas, vários camarotes também estavam vazios. Enfim, talvez o Corinthians tenha encontrado o caminho para evitar a ação de cambistas que tinha e vinha prejudicando demais o sócio torcedor e também aquele que gostaria de comprar o seu ingresso e sempre encontrava muita dificuldade. Agora é hora e vez de ouvir o técnico do Corinthians, o Dorival Júnior. Eu acho que hoje em dia no futebol brasileiro nós estamos tendo isso, um equilíbrio grande. E na maioria das partidas as defesas prevalecendo sobre os ataques. E nós temos que ter essa consciência, que é um jogo muito disputado, um jogo de ocupação de espaços, de entendimento de jogo. Fato esse que nos levou a termos algumas oportunidades importantes. Tivemos apenas um início um pouco irregular, um pouco instável. Porém, a partir de um determinado momento, nós começamos a encontrar um caminho. Jogamos contra a equipe que é líder da competição, líder do campeonato, mesmo fora de casa, mesmo dentro dos nossos domínios. Uma equipe que tá jogando um futebol simples, dinâmico e, ao mesmo tempo,
com perspectivas, porque todas as rodadas aí eu estou vendo o Cruzeiro fazer de 2 gols para mais. E eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com organização, com consciência daquilo que precisa. Naturalmente que eu não escondo de ninguém aquilo que eu já falei anteriormente, e temos algumas carências importantes quando nos faltam jogadores fundamentais para determinadas funções e posições. Eu não tenho dúvidas que iremos crescer, melhorar. A partida com o São Paulo foi muito diferente daquilo que a equipe vinha apresentando na maioria dos jogos, e pagamos um preço muito alto porque tivemos uma semana bem pesada em razão daquilo que aconteceu ou deixou de acontecer no último final de semana. Empate do Corinthians por 0-0 com o Cruzeiro dentro da Neoquímica Arena. Um resultado que a gente tem que avaliar de uma maneira diferente. A gente tem que avaliar os contextos, né, as circunstâncias. O resultado pelo resultado não é bom, claro que não é bom. O Corinthians vem de uma derrota contra o São Paulo, empata agora dentro de casa contra o Cruzeiro. O último jogo em casa perdeu para o Red Bull Bragantino. No intervalo desses 4 jogos, só uma vitória contra o Ceará fora de casa. Então, o resultado, o momento não é bom. Isso, assim, é inegável. A gente tem que admitir que está faltando. O Corinthians precisa voltar a ser forte em casa. O Corinthians precisa pontuar em casa. Vai ser difícil sempre buscar esses resultados como visitante. É dentro de casa que o Corinthians vai conseguir os pontos fundamentais para os objetivos do clube. Enfim, tem tudo isso. Mas o jogo não foi dos piores. O resultado, ele é amenizado pela circunstância, pelo contexto, aquilo que eu sempre falo, não dá para a gente ser só frio, números têm que ser interpretados, eles não são determinantes, enfim, por causa disso. Porque se você pegar apenas o resultado, você vai falar, pô, não foi bom. Corinthians, de novo, segundo jogo seguido, não ganha em casa, os últimos 4 jogos só uma vitória, veio de uma derrota no Clássico, não se recupera dentro de casa. Você acha que o torcedor está feliz de ir para a Neoquímica Arena, assistir o jogo contra o Red Bull Bragantino, derrota, assistir o jogo contra o Cruzeiro, empate, 0-0. Enfim, o time tem 2 gols marcados nos últimos 4 jogos. Tem muita coisa que tem que melhorar e o resultado de fato não é dos melhores, não é tão bom. Vai se distanciar um pouquinho do pelotão de cima, o que também não é legal. O Corinthians começa a dar sinais de que, de fato, se não houver realmente uma mudança de elenco, as tais 4 contratações que o Dorival fala, o Corinthians dá essa sensação de que vai ser time de meio de tabela mesmo, né? Vai ficar ali, 18º, 9º, 7º, 12º. Tá dando essa impressão, tá dando esse sentimento. Quando você analisa o jogo do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, os pontos desperdiçados dentro de casa, a dificuldade do clube financeira para ir atrás de jogador no mercado. Então a gente vai ter que aguardar até o final da janela. Mas se o elenco for esse, eu acho que dificilmente o Corinthians vai aspirar a algo muito melhor do que meio de tabela. Agora, dentro daquela ideia de falar das circunstâncias, cara, dentro das circunstâncias, o Corinthians fez um jogo ok. O Corinthians pegou o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, embalado no Brasileirão, com atuações que deixam claro que o time não se intimida fora de casa. Vai jogar fora de casa e joga como se fosse mandante, se impõe, marca gol. Enfim, é um time muito bem treinado, um time caro. Enfim, o Cruzeiro vive uma situação completamente diferente da situação no Corinthians. E o Corinthians, por sua vez, de novo, não teve o Yuri Alberto, que faz muita falta. De novo apresentou problemas no setor ofensivo. Então, diante dessa situação, diante desse contexto, dessa circunstância, o Dorival Júnior chegou no jogo com a corda no pescoço, precisando mostrar alguma coisa. Uma semana intensa, pesada, como ele mesmo disse na entrevista coletiva, vindo de uma derrota no Clássico. Por causa disso tudo, eu entendo que dá para relevar a questão do resultado não ter sido bom e tentar enxergar uma luz. Eu acho que esse jogo, ele deixa uma sensação de que, poxa, dá para melhorar, dá para fazer algo melhor com essas pessoas, com essa comissão técnica, com esse elenco.
Por quê? Porque o Corinthians teve um desafio pesado, uma semana difícil, complicada, de muita pressão para cima do elenco, pressão para cima do técnico contra o líder do campeonato, e o time eu acho que conseguiu responder. A defesa foi uma defesa muito mais sólida, foi a defesa, né? Gustavo Henrique e André Ramalho, a defesa dos 9 jogos de invencibilidade lá de trás. Então, jogaram juntos, a defesa foi mais sólida. O meio de campo conseguiu dar menos espaços na entrada da área, mas aí vem já a minha primeira crítica. O Corinthians, em muitos momentos, o Corinthians foi um time de transição quase o jogo inteiro, um time de exploração de contra-ataque, oportunidade, saída em velocidade, saída vertical, porque o Cruzeiro era melhor, era mais time e tinha o ritmo, e ditava o ritmo do jogo e controlava o jogo ao seu modo. E o Corinthians tentava o tempo todo se manter seguro, bem postado, organizado, para quando tivesse a oportunidade, bola vertical, saída rápida e tentar encontrar um espaço para conseguir finalizar. Dessa maneira, o Corinthians sofreu, no primeiro tempo principalmente. Foram 3 bolas que cruzaram a área realmente muito perigosas, uma delas uma bola que vem da direita, enfim, eu nem lembro qual é o jogador que perde o gol, assim, fura praticamente cara a cara com o Hugo Souza. E também no primeiro tempo, lá do lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, a caneta que o Charles toma, o cruzamento, quase que também o Cruzeiro chega no segundo pau para marcar o gol. Corinthians, enfim, Cruzeiro criou volume e oportunidade clara de gol. Mas tudo bem, o Corinthians se segurou e tentou explorar esse contra-ataque. O que me incomodava era a distância do ataque para a defesa. O Corinthians, em dado momento, quase sempre você percebia o Garro, o Memphis ou o Thales, assim, um procurando o outro, e os 3 ou mais um chegando atrasado, tendo que resolver tudo sozinho, porque o resto estava lá atrás, porque não tinha ultrapassagem lateral. Era realmente saída com poucos jogadores e tentar rapidamente finalizar no gol. O Corinthians fez isso por boa parte do jogo, muito no primeiro tempo. Um espaço entre a defesa e o ataque, para mim, me incomodou, né? Algo que me incomodou, que precisa melhorar. Nem que você tenha que sair rápido, mas sai em bloco, né? O Corinthians ficou um time que se defendia e quando conseguia sair, os caras pareciam que falavam assim, vai lá, tenta lá resolver, nós vamos ficar aqui ou descansando e bem postado para não sair. Isso trouxe segurança defensiva? Trouxe. O Corinthians não se expôs, mas com um buraco no meio de campo e na frente os caras tinham sempre jogar contra a marcação dupla, né? Sempre sair de 1, 2, 3 e tentar finalizar rápido, porque o Cruzeiro rapidamente ficava em superioridade numérica. É uma estratégia. Tem que melhorar, mas é uma estratégia. É de se respeitar. No segundo tempo, entendo que o jogo do Corinthians melhora no segundo tempo. Tem mais finalizações, chegar mais ao gol, tenta mais alguma coisa. O Hugo lá atrás não sofre os perigos que sofreu no primeiro tempo. O Corinthians tem uma oportunidade clara de gol, que seria gol se o jogador do Cruzeiro não tira em cima da linha na bola parada. Então, assim, o Cruzeiro mais time, mais organizado, mais volume, mais condição técnica, mais confiante, mais à vontade, mais soltinho no jogo. O Corinthians, por outro lado, tenso, nervoso, preocupado, aquela sensação de que se tomasse o gol dificilmente conseguiria empatar ou virar. Então, toda a bola é a bola do jogo. E lá na frente, você percebe ainda uma infertilidade, né? Muito chute de longe, nenhuma chance tão clara de gol assim, a não ser o lance em cima da linha, que foi uma bola parada. Mas enfim, é um jogo que o Corinthians se propôs a fazer. Eu vi evolução. Eu entendo que o Corinthians jogou melhor contra o Cruzeiro do que vinha jogando nos últimos... Contra o São Paulo, então nem se fala. Mas se você pegar o histórico recente com o Dorival Júnior, eu entendo que ele entregou alguma resposta. Como quem diz, olha, sabe, não largou. Lembra que eu falei isso aqui? Quem assistiu aqui meus últimos vídeos, eu falei. O Dorival queria muito ser técnico do Corinthians, ele quer muito, ele acredita e, cara, ele tá pressionado, ele tá ciente, ele tá preocupado, mas ele vai tentar, ele quer ser técnico do Corinthians, ele quer ficar. Eu falei isso para vocês. Então, assim, trabalhou muito, concentrado, conversou com a diretoria, conversou com o elenco, lavaram a roupa suja, foram para o jogo e foram para tentar ganhar o jogo e para jogar a Vera. Então, assim, houve essa resposta, houve uma entrega diferente, houve uma busca pelo resultado. O Corinthians lutou o jogo inteiro, o Corinthians correu o jogo inteiro, o Corinthians entendeu o que ele poderia fazer contra aquele tipo de adversário. As circunstâncias, respeitar o melhor momento do outro e lutar do jeito que desse para lutar, sem o Yuri Alberto que faz muita falta.
Então, eu percebi a entrega que faltou contra o São Paulo, a resposta de que o Dorival quer muito sim, a resposta de que ele tem o elenco com ele, uma evolução na organização e na disposição. Eu, pelo menos, enxerguei isso, apesar de apontar aqui alguns problemas que aconteceram, principalmente no primeiro tempo defensivamente, o espaço no meio de campo entre defesa e ataque, um ataque muito infértil, sem grande chance clara de gol, uma dificuldade técnica dos jogadores na hora dessa construção e principalmente na hora da transição. Tem defeito. Claro que não foi um jogo brilhante, maravilhoso, mas dentro das circunstâncias, do contexto, da pressão e do adversário, eu entendo que houve sim uma evolução, mas principalmente uma resposta. O torcedor corintiano precisava de uma resposta depois daquele jogo contra o São Paulo. E resposta que eu digo, repito, não de resultado, mas disso, e aí, esses caras querem mesmo? Os caras estão fechados com o técnico mesmo? Tudo isso o técnico quer mesmo ou já entregou? Eu acho que a gente precisava de muitas respostas. Memphis Depay, e aí, ele tá afim? O que me pareceu hoje, eu vou te falar, é que ele se concentrou, entrou em campo para jogar e esquecer tudo. Esquecer salário atrasado, esquecer briga, cobrança, que foi substituído no intervalo. Dorival Júnior falou na coletiva que esse assunto interno está resolvido e ponto final. Acho que agora ele foi bem, muito melhor do que na coletiva contra o São Paulo, quando ele disse que nem tinha percebido, que ia ver. Bom, agora ele falou, isso é um assunto resolvido, já interno, acabou. Ponto, é isso, coloca um ponto final na história. O Memphis Depay foi pro jogo e me pareceu a fim de jogo. Mas também depois, de protesto, ele está sendo pressionado pela torcida no estádio, nas redes sociais, teve pichação de muro, cobrando ele, o técnico tirando ele no intervalo, eu acho que ele viu que, não adianta que eu vou ficar aqui cantando de galo, que ninguém vai ficar também só passando a mão na minha cabeça. Acho que essa resposta também desse entorno do Memphis foi importante para fazer ele se coçar. Hoje eu não acho que o Memphis jogou bem, não acho. O Memphis é um jogador que eu espero muito mais. Eu não vou esperar do Memphis o que, enfim, qualquer outro do elenco ali vai poder entregar. Ele é um jogador diferente, ele é um jogador caríssimo, então ele tem que entregar algo diferente, ponto final. Então, assim, aqueles chutinhos que ele deu de fora da área, o Cássio espalmou um, pegou o outro no chão, enfim, nada demais, uns chutes de fora da área, veio, controlou o jogo, tocou bola, tal. Achei uma partida ainda discreta. Desta vez ele não me deu nenhuma sensação de má vontade como nas outras, mas foi uma partida discreta ainda assim. Precisa melhorar muito. E me parece fora de forma. Mas aí eu tô aqui, enfim, não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas me parece, assim, no primeiro tempo principalmente teve um lance dele de mano a mano, aquele lento, o zagueiro sobrando para tomar a bola dele, tomou a bola dele numa facilidade. Ele ainda meio lentão, eu tô achando ele meio lento, meio umas decisões ali que ele toma no campo. Enfim, não sei. Sinto falta de agilidade e condição de capacidade do enfrentamento do 1 contra 1, enfim. Sinto ele meio lento. Não tem informação. Eu só enxergando o jogo, você concorda? Deixa aqui nos comentários. Coloca aí nos comentários. Para mim, o Memphis Depay tá meio lentão no jogo. Principalmente no confronto de 1 contra 1. Mas, de qualquer forma, pelo menos hoje ele deu uma resposta. Eu acho que todo mundo deu uma resposta para ele, aí ele teve que entregar alguma coisa. Parece que quer continuar. Vamos ver, vamos aguardar, vamos ver até quando. Garro, para mim, jogou demais, jogar muita bola, se esforçou, se matou no campo. Breno Bidon como segundo homem, eu gosto muito mais do que como meia esquerda, como às vezes o Dorival fala. O André Ramalho muito bem hoje, gostei do André Ramalho. O Carrilho virar, entre aspas, reserva para entrar de vez em quando no jogo, eu acho completamente compreensível. Carrilho precisa se cuidar mais da parte física, é um jogador que sem bola não tem ocupado os espaços, e ainda mais um jogo como esse, acho que o Dorival foi bem. Não sou fã do jogo do Charles, não gosto, acho o Charles grosso, mas, enfim, o Carrilho está escolhendo não correr. E se ele escolher não correr, por mais que ele tenha feito bons jogos pelo Corinthians e tudo mais, tem que sair mesmo do time. Não dá hoje para o time ter um jogador que não corre. E o Carrilho muitas vezes escolhe não correr.
Então, assim, tecnicamente é um jogador bom, importante, entrou no segundo tempo, entrou bem no segundo tempo, ele dá uma dinâmica para o jogo, mas o jogo não é só com bola e o jogo não é de 45 minutos. Então, eu entendo a escolha do Dorival Júnior de novo, colocar ele no segundo tempo. Dorival Júnior, a entrevista coletiva, falou sobre essa pressão, falou sobre a má atuação contra o São Paulo, em tudo que ela acarretou dessa semana, uma semana difícil, pesada, de pressão e tudo mais. Então ele reforçou isso, de como a semana foi pesada, elogiou o Fabinho Soldado, que soube, né, segundo ele, blindar, se manteve presente, administrando toda essa situação com a imprensa, com a torcida, com a diretoria, em cima do técnico e presente no CT. Achei importante destaque ali do Dorival Júnior. Reforçou a necessidade de 4 reforços. Deixou claro que, precisa e acabou, precisa e não tem outro jeito, precisa de 4 reforços, é claro que precisa, isso aí ninguém vai discordar do Dorival. A questão é se o clube vai ter condição e se vai ter a tal oportunidade no mercado. Mas deixou isso muito claro, não garantiu o Yuri Alberto no sábado o Corinthians pega o Botafogo fora de casa, jogo difícil, deixou claro que não vai priorizar nada, porque tem quarta-feira Copa do Brasil, oitavas de final contra o Palmeiras, mas o Corinthians está em condição de escolher prioridade? Não está em condição, ele está mais do que certo, é colocar o que tiver de melhor no sábado, na minha opinião, e o que tiver de melhor na quarta-feira, paciência. Porque o Corinthians, se tivesse feito pelo menos, tivesse ganhado os 2 jogos em casa nesse período, tudo bem, você teria um fôlegozinho, não é o caso. Então, assim, é jogar com o que tem de melhor, é tentar dar alguns minutos para o Yuri Alberto no sábado para ver se ele chega pelo menos com um pouco mais de ritmo contra o Palmeiras. Essa situação, e é isso que o Dorival tem falado. A falta de entrega, de energia e da condição física que a gente viu contra o São Paulo foi completamente diferente hoje, mas ficou evidente, não tem sido isso só, não foi só contra o São Paulo, isso tem ficado muito claro, é o que o Corinthians precisa trabalhar e melhorar, mas para mim tem muito ali da cobrança dos jogadores quererem mais, correrem mais também, tem muito disso, e deu aquela desabafada sobre a crise e tudo mais, enfim, sobre análise de trabalho, de desempenho, que ele sabe como é que é essa pressão toda mesmo. Deu uma desabafada do Dorival Júnior na entrevista coletiva, mas eu concordo, assim, não falou nada demais e nada que não seja verdade. Portanto, senhores, é isso. Dentro de um contexto todo, eu enxerguei a evolução, eu enxerguei que todo mundo ali deu uma resposta. Memphis Depay, elenco, técnico, Dorival Júnior ganha um respiro para essa sequência, vai continuar pressionado por enquanto, não tenho a menor dúvida. Ele vai ter que... O Corinthians precisa de uma sequência de bons resultados. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Corinthians que empatou com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, mostrando pelo menos aí uma boa competição, né? Não foi genial, não tem elenco para isso. O Dorival Júnior voltou a pedir reforços para a diretoria do Corinthians, deixou exposto isso na coletiva após o jogo do Cruzeiro, e o Corinthians se movimenta aí no mercado da bola em busca de contratações. Dorival quer muito 4 peças aí para o elenco do Corinthians. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!